Muito bem, são 9 horas e 30 minutos, hoje dia 18 de junho de 2020, aqui no estúdio panorâmico da rádio A Voz FM 87,9. Temos duas plataformas digitais, www.avozfm.com.br, e as rádios do mundo, como do Brasil, são agregadas a www.radiosnet.com.br, onde sai a estatística dos acessos na capital e no interior. E nós estamos com pandemia e tudo, março e abril e maio em 10º lugar no meio das rádios grandes. A caixinha de fósforo, como eu sempre digo, inovando e trazendo naipes dentro do contexto político, administrativo e religioso. Esse hoje é o delegado Fábio Costa. Na sonoplastia, Emerson Araújo, e esse que vos fala, apresentador e comunicador, pastor Luiz Hamilton. Nós temos uma pessoa que ele conquistou o seu momento, ele conquistou uma história como ex-diretor da DEIC, ou do DEIC. E a pergunta é essa, Fábio Costa, já começando pesado. Você foi vítima de perseguição, de inveja e calúnia para ser exonerado sem esperar, no momento do que você estava muito bem, representando uma pasta, uma divisão muito séria, delicada, mas representando Alagoas. A traição, a inveja, a perseguição faz parte do contexto de um líder. E se ele não tiver isso, ele não significa superação nem maturidade. Bom dia, Fábio Costa, ao vivo, aqui na Rádio A Voz. Bom dia, pastor Luiz Hamilton. Bom dia a todos os teus ouvintes. E respondendo a tua pergunta, eu acho que eu fui exonerado da DEIC, porque naturalmente, como delegado de polícia, não gosto de ladrão. Não gosto de ladrão que não tenha cargo público e ladrões que possuem cargo público. Então, de gravata, você quer dizer? Então, toda espécie de ladrão, né? Seja ele que ostente um cargo público ou não, muitas vezes sem gravata mesmo. Enfim, eu acho que quando a gente trabalha com independência e começa a deflagrar ações e operações e que a gente comece a atingir interesses e descobrir esquemas, eu acho que essa independência passa a incomodar. Parece que tudo tem que ser uma engrenagem que é para todo mundo, enfim, se proteger e esconder os podres de algumas pessoas. E foi isso que nós não fizemos enquanto estávamos na DEIC. Eu acho que um dos grandes motivos pelos quais eu fui exonerado. Além disso, nas minhas entrevistas, eu sempre enaltecia a importância dos meus policiais, dos agentes, dos escrivães, sempre falava muitas vezes das dificuldades, das condições de trabalho, da ausência de concurso público para a Polícia Civil aqui em Alagoas, o sucateamento da Polícia Civil. Então, todas essas informações, essa independência começou a causar um certo incômodo, daí veio a talvez inevitável exoneração. Mas isso está superado, mas tem uma resposta bem redundante sobre a questão da população. A população se manifestou de uma forma em todas as redes sociais, o que eu conheço, Facebook, Instagram, Twitter e, no caso, WhatsApp. A manifestação a favor da sua permanência foi grande, mas ele não tinha mais como votar, porque feriu os brios de um soldado, de um agente social, porque o delegado, ele é um agente social, um agente público, e nesse momento o senhor foi pego no contrapé. Aquela manifestação que o senhor fez foi o que foi a causa, o estopim de tudo, porque já havia um motim para tirar o senhor, porque o senhor estava num foco com a credibilidade com a população muito grande. A população, vamos dizer, Fábio Costa está na operação, havia uma tranquilidade. E isso... Tranquilidade para os cidadãos de bem, né? Claro. Para os assaltantes,
os bandidos, talvez a gente não levasse essa tranquilidade. Incrível, né? Mas como foi que você se comportou quando saiu a exoneração do Diário Oficial? Foi espanto, perplexidade, porque você foi traído, né? A palavra é, você foi traído. O governador foi ingrato com a história, porque você não caiu de paraquedas, você fez uma história. Deik, Fábio Costa e Deik se misturavam. E a população no meio, o conteúdo da população. O excelentíssimo senhor governador Renan Filho foi influenciado pela pressão, pela inveja, por tudo, ou ele mesmo foi o canal de tudo isso? Sem arrumadinho. Aqui não tem arrumadinho. Olha aqui para a câmera, meu irmão. A população quer olhar para os seus olhos. Veja só, deixa eu te dizer, o que ocorre foi o seguinte, deixa eu contextualizar. Primeiro, eu acho que tudo começou com aquela famigerada portaria, né, de lá para a Delegacia Geral, em que proibiu que nós concedêssemos entrevista. Ou seja, no Estado Democrático de Direito, que se diz democrático de direito, você proíbe o profissional de falar sobre as investigações, de falar sobre os esclarecimentos dos crimes, tantos crimes, né, que foram desvendados, crimes de repercussão, enfim, foram muitas ações que nós deflagramos enquanto estávamos na DEIC. E, naturalmente, nós concedíamos entrevista com um profissional, o delegado de polícia faz em qualquer lugar do nosso Brasil, do nosso imenso Brasil. Mas aqui em Alagoas quiseram fazer diferente, quiseram proibir o delegado de polícia, e lógico, essa portaria, naturalmente, pelo que todos falam, era direcionada a mim, aos colegas da DEIC, porque nós prestávamos conta dos nossos serviços à população, né? E aí se começou a tentar minar essa comunicação direta nossa com a imprensa, com a população. E aí veio essa portaria nos proibindo. A gente teria que pedir autorização, a Delegacia Geral teria que pedir a bênção para conceder entrevista, teria que falar com a assessoria de comunicação, teria que agendar previamente uma entrevista. Veja, a gente está no local de crime, na rua, desvenda, prende os suspeitos, a imprensa está lá e ela quer saber, pastor, o senhor sabe disso, trabalha aqui nesse segmento. E a gente tem que prestar. Hoje a informação ela é instantânea, as pessoas estão conectadas, estão com o celular na mão. A arma hoje do cidadão, a arma de todo cidadão hoje é a internet e o celular. Então a gente tinha esse canal direto com a população, isso passou a incomodar muito, né? Houve, claro, ciumeira nesse sentido. Então, nós fomos proibidos de conceder entrevista e eu me manifestei com muita educação, com muita ponderação, sem qualquer ataque pessoal, sem qualquer desrespeito. Disse que enxergava aquilo como um ataque à liberdade de expressão, que era notadamente uma portaria inconstitucional e que esperava que houvesse uma anulação dessa portaria. Mas, para minha surpresa, 3 dias depois dessa minha manifestação, eu fui exonerado. Não é? Fui exonerado pelo governador do estado. Mas ele explicou por quê? Olha, houve explicação. Essa respiração sua. Não, porque foi veja, profunda. Explicação houve, né? Explicação de que seria uma movimentação normal, porque se estava buscando nas polícias a busca pela produtividade. Acredita que falaram isso para mim? Como é? Eu disse, rapaz, como é que se está buscando produtividade se nós prendemos, no ano de 2019, quase 500 pessoas na DEIC? Efetuamos, juntando as 3 equipes com os 3 delegados, quase 300 prisões a minha equipe fez, né, que era a equipe da gerência. Ao todo foram 500 prisões aproximadamente. Como é que na história da DEIC eu não conheço uma produtividade tão alta? Acabamos juntamente com a equipe de rouba-bancos lá da DEIC, que está à frente lá o delegado Caio Rodrigues, com rouba-bancos aqui em Alagoas. Acabou, pastor. Aqui é semanal isso, o terrorismo que esses bandidos... E principalmente dentro político, né?
principalmente em ano político, era um caos, um terror que esses grupos armados praticavam aqui no interior do estado, um verdadeiro terrorismo, e nós acabamos com essa farra aqui em Alagoas, que há muitos anos, talvez décadas, que esses bandidos aterrorizavam os municípios do interior do estado, né? Então, houve essa exoneração e eu acabei, enfim, tendo que sair da DEIC. Mas a Bíblia fala que aqueles que têm fome e sede de injustiça dela serão saciados. Então, o que importa é que a gente está com a consciência tranquila, com a sensação do dever cumprido, e não tem nenhum problema quanto a isso não. Qualquer lotação em que a gente for, para onde a gente for designado, nós vamos exercer o nosso trabalho com honestidade, com seriedade, com compromisso com a população que é tão carente de serviços de segurança pública. Você não deixou de ser delegado, simplesmente tiraram você de uma divisão e, de uma forma, a vida fez você estar em outra divisão. Vamos falar de várias divisões aqui, onde a população irá fazer a sua avaliação. Esse primeiro ponto foi fundamental, uma explicação técnica, objetiva, olhando dentro dos seus olhos. Como é que fica hoje sua família? No momento que você sai da DEIC, você fica de uma forma desprotegido. Você bateu de frente com homens fortes, com pessoas influentes do Estado, que não aparecem, mas dão ordens para fazer o mal, e são muitos. Você sabe nomes, claro que de uma forma ética e profissional, fica na sua. Você tinha um trabalho de inteligência grande na DEIC, e você sabe onde estão os bandidos, né? E como é que fica essa situação? O delegado sai de uma divisão que, de uma forma, era uma redoma de proteção e fica exposto, assim, de uma forma ingrata, sem haver uma transparência e uma consideração. Você se sente ferido, injustiçado por tudo isso? A sensação de injustiça, ela existe, não é? Até porque a única coisa que a gente fez de errado lá na DEIC foi enfrentar o crime organizado de frente, saindo da cadeira, saindo do gabinete e indo para a rua, trocar tiros com os marginais na frente, juntamente com a minha equipe, né? Sempre ao lado da minha equipe, era o primeiro a chutar a porta lá dos vagabundos. A sensação de injustiça ocorre, mas com relação a essa questão do temor, de represália, graças a Deus ela não existe, pastor, porque eu sou muito bem relacionado na polícia, né, com meus colegas, com os agentes, com os escrivães, com os policiais militares, com o sistema de segurança, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Então, assim, a gente tem uma relação institucional muito salutar e, enfim, não tem qualquer receio, até porque a gente que trabalha nessa linha de frente está sempre pronto para eventuais represálias que possam existir. A gente está sempre pronto para revidar esse tipo de ação. Então, minha vida segue normalmente, sem qualquer tipo de receio nesse sentido. É um espartano, né? É o rei do Império Espartano grego, né? Eu acho interessante, você recebeu de uma forma carinhosa essa observação do pastor, né? Ele parece com o rei Leôncio, dos espartanos, 300 de Espartas, né? Mas é assim mesmo. Vamos para o intervalo cultural e agora vai começar, aí sim, uma sequência de perguntas no mundo da segurança, no mundo agora político, porque estão vindo aqui alguns pré-candidatos e eu fiquei sabendo que você é pré-candidato. Foi a revolta da ingratidão? Você vai me responder daqui a pouco. Por que escolheu o PSB? Vários partidos lhe abraçavam, todos queriam o Fábio Costa. Eu digo isso sem você precisar falar, porque eu sei o que eu estou falando. E por que o PSB, onde alguns de mandatos que já experimentaram está ao lado do prefeito, hoje são oposição, é uma situação complicada. Uma coisa é você estar com uma moeda só, e um lado da moeda. E uma coisa são eles que comeram da moeda, abraçaram a moeda e agora estão vomitando a moeda. Lidar com pessoas assim,
como é a posição do Fábio Costa? Delegado Fábio Costa, hoje, no dia 18 de junho de 2020, aqui na Rádio A Voz FM 87,9, no programa Painel Alagoas. Voltaremos daqui a pouco.